Bom, nessa parte da aula a gente vai falar sobre limites infinitos. Limites infinitos é quando o resultado do limite dá infinito, olha. Então aqui tem um exemplo, que é limite de f de x quando x tende a A é igual a infinito. O que quer dizer isso? Qual é o comportamento da função quando x tende a A? Quer dizer, quando x se aproxima do A. O comportamento da função é que ela tende a infinito. O que quer dizer a função tender a infinito? Quer dizer que podemos fazer os valores da função ficarem arbitrariamente grandes, desde que a gente pegue o x suficientemente próximo de A. Quer dizer, isso aqui está me dizendo que quando o x tende a A, então a minha função f de x tende a infinito. Quer dizer, quando eu pego o x suficientemente próximo do A, a minha função assume valores arbitrariamente grandes. Já aqui no segundo, diz que o limite quando x tende a A da minha função é menos infinito. Isso quer dizer que conseguimos fazer os valores da função ficarem arbitrariamente grandes em módulo, porque agora eles são negativos, tomando x suficientemente próximo de A. Ou seja, quando x tende a A, então a minha função tende a menos infinito, quer dizer, assume valores arbitrariamente grandes em módulo, só que negativos. Vou pegar aqui um exemplo, que é a função f de x igual a 1 sobre x. Tem aqui o gráfico dessa função, e aí perceba, aliás, vamos escrever aqui, isso aqui é o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Primeiro vamos fazer uma análise gráfica para depois a gente fazer uma tabela. Perceba que quando x tende a zero pela direita, aonde que o x tende a zero pela direita? Vamos marcar aqui. O x tende a zero pela direita, aqui, ó. X tende a zero pela direita. Aqui nesse pedaço. Quando x tende a zero pela direita, ou seja, por valores menores, quando x tende a zero por valores menores que zero, não é pela direita, isso aqui está errado. Vamos corrigir. Espera aí. Olha só, eu digitei isso errado. Aqui não é. Quando x assume valores menores que zero, não. Quando x assume valores maiores que zero. Então, perceba que quando x tende a zero pela direita, isto é, quando x tende a zero por valores maiores que zero, os valores da função tendem a crescer indefinidamente, porque os valores da função aqui, ó, muito grosso, vamos diminuir. Os valores da função, quando o x está vindo para cá, ó, aqui nesse pedaço, os valores da função estão aqui. Então, os valores da função estão indo para mais infinito. Já se eu pegar, por exemplo, agora o x tendendo a zero pela esquerda, muito grosso. O x tendendo a zero pela esquerda, agora sim, x tendendo a zero pela esquerda é quando o x tende a zero por valores menores que zero. Então, é esse pedacinho daqui, ó. Cadê a função aqui nesse intervalo? A função está vindo para cá. Então, quando x tende a zero pela esquerda, a função vai para menos infinito. Vamos escrever isso. Limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda é menos infinito, que é aqui nessa parte. E o limite da função quando x tende a zero pela direita, já é o outro pedaço de cá, esse pedaço daqui. Limite da função quando x tende a zero pelo lado direito, ela está indo para mais infinito. Vamos ver algebricamente como é que a gente veria isso. Vou construir aqui uma tabela onde eu tenho valores para x e valores para f de x. Então, aqui na primeira coluna eu vou colocar os valores de x, na segunda
coluna eu vou colocar a imagem, que são os valores de f de x, que é o y. E aí eu vou fazer assim, ó, a minha função 1 sobre x. O que está me importando nesse momento? A gente quer analisar o comportamento da função quando x tende a zero. Então, primeiro eu vou tender a zero por valores positivos. Por exemplo, valor pertinho do zero, vou pegar 0,1. Quando x for 0,1, se substituir aqui no x, vai ficar o inverso de 0,1. O inverso de 0,1 é 10. Outro valor de x mais próximo ainda do zero, 0,01. O inverso de 0,01 é 100. Outro valor mais próximo ainda do zero, 0,001. Substituindo aqui o x por 1 milésimo, o inverso de 1 milésimo é 1000. E assim por diante, né? 0,0001 está mais pertinho ainda do zero. O inverso desse número vai dar 10.000. Então, olha só o que a gente observa. Aqui, na coluna da esquerda, justamente, o x está tendendo. Aqui, ó, o x está tendendo a zero por valores maiores que zero. E aí a gente observa que o y está tendendo a mais infinito. Agora eu vou pegar o x tendendo a zero, mas por valores negativos, ou seja, tendendo a zero pela esquerda. Vou pegar menos 0,1. O inverso de menos 0,1 dá menos 10. Depois, menos 0,01, cujo inverso é menos 100. Depois, menos 0,001, cujo inverso é menos 1000. Ou seja, aqui a gente tem o x tendendo a zero pela esquerda, por valores menores que zero. E aqui a gente tem o y tendendo a menos infinito, que foi justamente o comportamento que a gente tinha observado aqui. Esse gráfico, ele possui, aproveitando para falar uma coisa que foi dita no outro vídeo, ele também possui uma assíntota horizontal. Lembra que a gente viu isso no vídeo anterior? Eu tenho uma assíntota horizontal aqui, ó, no y igual a zero. Como é que a gente sabe disso? Vou escrever aqui. Vou colocar aqui em outra cor. Essa é a reta y igual a zero, que é uma assíntota horizontal. Para a gente procurar uma assíntota horizontal, a gente tem que avaliar os limites quando x tende a mais infinito e a menos infinito. Ou seja, o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. E aí a gente sabe que 1 dividido por um número muito grande, que é o x, que está tendendo a mais infinito, isso aqui vai para zero. Então, a gente tem uma assíntota horizontal em y igual a zero. O mesmo ocorre com o limite da função quando x tende a menos infinito. 1 sobre x com x tendendo a menos infinito também dá zero. Daí o comportamento assintótico no mais infinito, que é aqui, ó. Aqui é o comportamento quando x tende a mais infinito, que a função está indo para o zero. E aqui é o comportamento assintótico quando x tende a menos infinito, que a função está se aproximando do zero, aqui ela está se aproximando do eixo, cada vez mais. Certo? E uma outra coisa que eu ia falar aqui. Sim. O que a gente observa? Olha, os limites laterais quando x tende a zero são diferentes. Porque quando tende a zero pela direita é mais infinito, quando tende a zero pela esquerda é menos infinito. Daí a gente conclui que, a gente já sabe disso, limites laterais diferentes, então não existe o limite da função quando x tende a zero. Daqui a gente conclui que não existe o limite da função f de x quando x tende a zero, porque os limites laterais foram diferentes. E aqui a gente observa também que a gente tem uma assíntota vertical, que vai ser a matéria, o conteúdo do próximo vídeo. Certo? Então, eu encerro isso aqui para o próximo vídeo, que é a assíntota vertical.